Clemente vem de Cleos, que é glória, e mens, que é espírito, ou seja, espírito glorioso. Clemente foi o terceiro sucessor imediato do apóstolo São Pedro no comando da igreja em Roma. Assumiu a cátedra de Pedro depois de Lino e Anacleto. Santo Irineu escreveu sobre ele no ano 180. Ele viu os apóstolos e conversou com eles, ouviu a voz da pregação deles e teve a tradição deles diante dos olhos. Santo Irineu também nos informa que o Papa Clemente I é o autor de uma carta muito importante que foi escrita pela Igreja de Roma à Igreja da cidade de Corinto. Clemente viveu em Roma e, como vimos, conviveu com alguns apóstolos, entre eles São João Evangelista, São Filipe, também um dos 12, e São Paulo. Clemente foi um dos colaboradores de São Filipe. Ele foi também discípulo de São Paulo. Paulo até cita o seu nome na carta aos Filipenses. E a ti, fiel Cínzio, também rogo que as ajudes, pois que trabalhem comigo no Evangelho, com Clemente e com os outros demais colaboradores meus, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Filipenses capítulo 4, versículo 3. A tradição cristã representa o Papa São Clemente I como sendo filho de um senador chamado Faustino. Este também era da família Flávia, que por sua vez era parente do imperador romano chamado Domiciano. Mas foi o próprio Clemente que registrou sua história ao assumir o comando da igreja, sabendo do perigo que o cargo representava para sua vida. São Clemente I foi papa em uma época bastante difícil, cheia de perseguições contra os seguidores de Cristo. São Clemente I governou a igreja entre os anos 88 e 97. Foi um papa que levou adiante o anúncio do Evangelho, firmemente centrado na fidelidade à doutrina de Jesus Cristo. Enfrentou com sabedoria divisões internas na igreja. Em sua famosa carta enviada aos Coríntios, ele revela seu espírito de unidade e amor à igreja. Os coríntios, com efeito, recusavam-se a seguir a igreja de Roma e tinham a intenção de se desligarem da unidade. Através de sua carta, escrita no ano de 96, que a princípio teve sua autoria anônima, São Clemente I incentivou-os à perseverança na fé e no amor ensinado por Jesus Cristo e também a que eles participassem da união com a única igreja deixada por ele. O Papa São Clemente I restabeleceu o uso do crisma na igreja, dando seguimento à tradição deixada por São Pedro. Foi ele que instituiu o uso litúrgico da expressão Amém, cujo significado é assim seja ou confirmo nos ritos religiosos. Seu exemplo de vida e fé arrastava corações. Ele converteu até mesmo a uma irmã do imperador Domiciano, chamada Domitila. Domiciano, como vimos, também era parente de Clemente. A conversão de Domitila ajudou bastante na suavização da sangrenta perseguição que acontecia no império contra os cristãos. O Papa São Clemente I colaborou bastante na expressão do cristianismo no Império Romano. Isso incomodou o sucessor de Domiciano, o imperador Nerva. Por isso, Nerva exilou Clemente na Crimeia. Por causa deste exílio, Evaristo assumiu o comando da igreja em Roma. Enquanto isso, no exílio, São Clemente I teve a oportunidade providencial de encontrar milhares de cristãos que tinham sido condenados a trabalhos forçados nas abundantes minas de pedra da região. Assim, o exílio foi providencial para que São Clemente encorajasse os fiéis a perseverarem na fé e convertessem também a muitos pagãos. O sucesso da evangelização de São Clemente I no exílio irritou bastante o novo imperador romano chamado Trajano. Por isso, este ordenou que São Clemente I fosse obrigado a prestar culto aos deuses romanos. Clemente I, porém, negou-se afirmando categoricamente só existe um único Deus a quem ele já servia. Trajano, então, ordenou que São Clemente I fosse jogado no Mar Negro com uma âncora amarrada no pescoço. Tudo isso aconteceu no dia 23 de novembro do ano 101, como consta o martirólogo romano.
Mesmo assim, milagrosamente, a corda se retraiu e entregou o corpo de São Clemente aos cristãos para que fosse sepultado dignamente e venerado pelos fiéis. O corpo do Santo Papa Clemente I, no ano 869, foi levado para Roma pelos irmãos missionários Cirilo e Metódio, também venerados pela Igreja, e entregue ao Papa Adriano II. Em seguida, numa comovente solenidade, foi conduzido para o definitivo sepultamento na igreja dedicada a ele, na cidade de Colelungo, nas ruínas da propriedade de Faustino, seu pai. Foi construída uma igreja dedicada a São Clemente I. A sua celebração ocorre no dia de sua morte. São Clemente I, rogai por nós.